Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os modelos atômicos. Bom, como e quando nós passamos a descrever a matéria por meio de átomos, núcleos e elétrons, né? A gente sabe que a matéria, né, é constituída dessa forma. Hoje em dia temos esse conhecimento, mas quando começamos a entender a matéria dessa forma, né? Então, a construção desse modelo, até a gente chegar nesse modelo que temos hoje em dia, ela foi bem complicada, intermediada por muitos problemas, hipóteses, e ela iniciou-se há muito tempo, né? Cheio de modificações, experimentos. Bom, o que acontece se a gente tentar enxergar a areia, né? Quebrando ela em pedacinhos menores? Até onde nós chegamos? Bom, esses questionamentos eles foram feitos sobre a matéria há muito tempo, desde os filósofos gregos, né? Então eles observavam a matéria e pensavam sobre o que é feito, né? O que tem, qual a diferença entre um material e o outro, né? Então a gente pode dar um início aí às ideias trazidas por Empédocles, em que ele juntou ideias de filósofos anteriores, né? Para afirmar que a matéria ela é feita de 4 elementos, né? Existem 4 elementos fundamentais para a natureza, que é o fogo, água, ar e a terra, né? Ele juntou essas ideias de outros filósofos anteriores para concluir, para chegar na sua ideia, na sua teoria sobre do que a matéria é feita. Bom, depois de Empédocles, se destaca na história dois filósofos chamados Demócrito e, e Empédocles, né? Esses dois filósofos, eles começaram a pensar na matéria como pequenas esferas, né? Como deram a propriedade de figuras de formas geométricas para a matéria, né? Se a gente fosse quebrando a matéria, chegaríamos em formas geométricas diferentes, e isso diria as diferenças de materiais. Bom, baseado nessas ideias de Demócrito e Leucipo, o John Dalton, ele no início do século XIX, ele propôs uma teoria que a gente chama hoje, né, da bola de bilhar, né? Então ele deu característica para o átomo, né, como sendo esferas maciças, sendo a menor parte da matéria, né? Cada esfera dessa era a menor parte da matéria, era indivisível e indestrutível, né? Então ele afirmava, né, que essas hipóteses elas poderiam ser testadas experimentalmente, né, verificando diferentes composições da matéria. Bom, o Dalton ele já conseguia dar características diferentes, né? Ele criou símbolos diferentes para cada um dos átomos, diferentes tipos de átomos que ele conseguiu chegar à conclusão na época em que desenvolveu essa ideia, né? Então, por exemplo, o chumbo, a prata, né, são formados por, um exemplo, né, são formados por tipos de bolas de bilhar diferentes, de esferas diferentes. Bom, um pouco mais adiante, né, a gente tem as ideias de os experimentos realizados por William Crookes, em que ele usou raios catódicos para verificação de um comportamento diferente desses raios catódicos, né? E ele começou a pensar sugerir que esses raios poderiam ser formados por partículas negativas, né? Essa era uma suspeita, né? Bom, Thomson, mais adiante, chegou usando as ideias de William Crookes, né? Então ele conseguiu, fazendo experimentos também, chegar à conclusão sobre a existência do elétron, né? Ele não conseguiu medir a massa nem a carga do elétron, mas ele conseguiu estipular uma razão entre a carga e a massa do elétron, né? Ele propôs, em 1903, um modelo atômico em que ele imaginava, né, em que esse modelo funcionava da seguinte forma, né, estruturado da seguinte forma: um átomo ele tinha carga positiva, né, de forma uniforme, distribuída, e haviam elétrons presos a esse átomo, né? Então tem essa figura representando mais ou menos essa ideia dele.
posteriormente foi chamada por seus conterrâneos como o modelo de pudim de passas. Bom, e o Rutherford, né, em 1911, ele fez alguns experimentos utilizando uma placa de ouro em que ele bombardeava feixes de partículas alfa, e com esse experimento ele mostrou que haviam falhas no modelo atômico de Thomson, né? Que falhas eram essas, né? Bom, fazendo esse experimento, se a gente fosse pensar no modelo de Thomson, esses feixes eles não conseguiriam, não seriam, não teriam comportamentos diferentes quando passassem pelo material, pensando que o átomo era uma distribuição uniforme de cargas positivas com algumas cargas negativas. Mas o que foi visto por Rutherford foi o seguinte: ao passar pela placa de ouro, alguns feixes eles tinham desvios diferentes, alguns atravessavam e outros tinham desvios, né? Bom, então esse comportamento fez com que Rutherford chegasse à ideia de que, na verdade, o átomo tem um núcleo, né, uma região central, e entre o núcleo e os elétrons há um espaço. Essa foi a primeira ideia de separação, né, de posição entre o núcleo, né, e os elétrons. Bom, e aí, né, os resultados dos experimentos levaram ele à construção de um modelo, né, como está representado ali, como um núcleo contendo carga positiva e uma eletrosfera ou coroa com cargas negativas, os elétrons, né, já tinham conhecimento do elétron. Bom, então, esse foi o modelo dele. Posteriormente, foi feita a construção da ideia, né, de que o núcleo também tinha nêutrons. Isso foi posterior. Bom, mas o modelo de Rutherford também apresentou alguns problemas, né? O primeiro problema estava relacionado ao fato de que os elétrons girando em torno do núcleo, eles estariam acelerados. Como os elétrons já se constituem em cargas elétricas aceleradas, eles deveriam irradiar energia continuamente por meio de ondas eletromagnéticas, né? Estando acelerados, emitiriam essa radiação eletromagnética. Bom, então, se eles emitissem radiação eletromagnética, eles perderiam energia e iriam se colidir com o núcleo, né? Essa era a previsão para este modelo, pensando nos elétrons acelerados, emitindo ondas eletromagnéticas por estarem acelerados. Bom, além disso, o segundo problema estava relacionado ao raio da órbita do elétron, né? Se a gente variasse esse raio, seria possível obter uma infinidade de frequências, porém, experimentalmente, isso não era verificado, né? Existiam órbitas, aparentemente, deviam ser fixas, pois haviam linhas de emissão do elétron, né, por meio dos espectros de emissão e absorção que eram bem definidas, né? Não havia essa infinidade de frequências. Bom, então Bohr fez algumas correções no modelo de Bohr, né, de Rutherford. Nessas correções, ele teve que fazer algumas proposições na teoria, né, dizendo o seguinte: a primeira, que o elétron ele pode ocupar determinadas órbitas circulares sem irradiar energia. Essas órbitas correspondem a situações estáveis, chamadas de estados estacionários. Então, o Bohr propôs que haviam estados, né, estados em que não havia a emissão de ondas eletromagnéticas, então o elétron não perderia energia, né? Todas as órbitas estacionárias possíveis são tais que o momento angular do elétron é um múltiplo de um valor fundamental, né, dizendo sobre as suas órbitas fixas. O elétron em órbita do núcleo, apesar de acelerado, não irradia nenhum tipo de radiação, assim sua energia total permanece constante. Então, o elétron, estando no seu estado estacionário, ele não emitiria nenhuma radiação. Isso corrige os problemas, né? São bases da teoria de Bohr que podem corrigir as ideias de Rutherford, do modelo de Rutherford. Bom, além disso, quando o elétron muda de um estado estacionário para outro, de energia diferente, há uma correspondência à emissão
ou absorção do fóton, cuja frequência é obtida pela seguinte expressão, né? Então, essa expressãozinha aqui, ela dá a frequência com que de emissão, né, da emissão da radiação eletromagnética ou absorção, né, dessa radiação do elétron quando ele muda de um estado para o outro, né? Então, ele pode transitar de um estado para o outro, esses estados são fixos, né, e nessa transição ele consegue emitir radiação ou absorver radiação, né? O fóton é emitido quando a energia inicial é maior do que a energia final, ou ele é absorvido, né? Caso contrário, é absorvido. Essa hipótese explica tanto o espectro de emissão quanto o de absorção, né? Então, olhando para essa imagem aqui do espectro, né, para que os elétrons tenham esses espectros de emissão e absorção fixos, né, essas correções foram feitas no modelo. Bom, então esse aqui é o modelo de Bohr, né, que a gente tem algumas as órbitas estacionárias, né, e é atribuído um nível a cada uma dessas órbitas, e o elétron ele está em seu estado estacionário e ele pode transitar de uma órbita para outra, né? E essa transição ela é bem definida por meio desta equação. A emissão que ele tem, ou absorção, quando ele transita de uma órbita para outra, ela é bem definida. Bom, a mecânica quântica, ela trouxe algumas mudanças posteriores, né, ao entendimento da matéria. A matéria deixa de ser considerada como era para se pensar em comprimentos de onda associados à matéria, né, sendo o elétron tendo um comportamento ondulatório, né. Isso veio com a mecânica quântica. Bom, o físico Schrödinger, né, ele publicou artigos nos quais desenvolveu as bases da mecânica quântica ondulatória, né? Então, a gente entende a matéria como uma onda, né? Então, no primeiro deles, né, ele introduziu a função de onda que aplicou ao caso do átomo de hidrogênio, aperfeiçoando o modelo de Bohr. Então, qual foi a grande mudança, né, trazida pelas ideias de Schrödinger? Que não haviam mais essas órbitas estacionárias, mas sim regiões, né, regiões tridimensionais em que a gente poderia encontrar um elétron. Então, ele não tinha uma órbita fixa, e sim uma região de probabilidade em que você poderia encontrar, né? Bom, essas regiões de probabilidade foram chamadas de orbitais, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui aquelas distribuições que a gente faz em química de 1s2, 2s2, essas distribuições vêm dos orbitais atômicos em que a gente pode encontrar um elétron. Então, a gente saiu deste modelo com órbitas fixas, né, órbitas chamadas de órbitas estacionárias por Bohr, para regiões esféricas ou outros formatos, né, de acordo com o tipo do orbital, em que a gente pode localizar, encontrar o elétron, né? Essas ideias vêm das incertezas, né, de determinação da posição do elétron. Bom, então, deixou de lado as órbitas para introduzir o conceito de orbital, região de máxima probabilidade para a localização dos elétrons. E aqui, né, um resuminho sobre os modelos atômicos, desde o modelo de Dalton, né, o modelo de Dalton foi construído com base em ideias filosóficas de Demócrito e Leciup, e em seguida, né, o modelo atômico de Thomson, que é o modelo de pudim de passas, depois o modelo que foi chamado de modelo planetário, de Rutherford, em 1911, né, o modelo em que já se falava em um núcleo positivo e órbitas para os elétrons. Em 1913, o modelo atômico de Bohr, né, em que a gente tem um núcleo e órbitas estacionárias, níveis de energia associados aos elétrons, e esses elétrons pulando de um nível para o outro, né, recebendo energia, indo para um nível mais energético, depois emitindo essa energia, voltando para um nível menos energético, né, esse é o nível estacionário. Esse é o modelo atômico de Bohr, né, em que tem uma forma de calcular as emissões fixas de fótons por esses elétrons. E por último, o modelo atômico quântico, né, baseado nas ideias da mecânica quântica ondulatória.